dentro do sistema aqui, ó, o X e Y tem que ficar zerado. Aí tudo bem. Beleza. Quando jogar 0, ele cai pra ali, né? Ele cai Quando você jogou 0, aí o que ele tá fazendo? Ele tá falando que tá no ponto. Aí o que você vai fazer? Você vai acender a luzinha do foco. Aí vai ficar acesa uma luz. Aí você vai com a mão posicionar onde você quer. Ó. Eu quero que comece aqui, né, nesse pontinho certo. E agora eu vou fazer o frame. Lembra que ela saía pro lado para depois... Isso. Agora ela não sai mais, ela sai a partir daqui. Vem aqui desse lado. Filma aqui, ó. Entendeu? E de acordo com a distância que eu colocar, ele vai parar no cálculo. Olha lá. Entendi. Em cima. E aqui ele vai pegar agora, aqui já é agora a altura. Igual ele já pegou a altura que é. No meu caso ali, tá Ainda errado, posso aumentar mais a aumentou altura. Eu coloquei 85, mas eu podia ter colocado 90. Perfeito. Entendeu? Então o que determina isso aqui é o 0 quando você zera lá. Então é tudo questão de... Né? Quando você zera lá. Quando você zera. Bota de novo naquela tela. Aqui. Recarregar. Onde você vai girar o arquivo, estreitar ele se tiver alguma folga. Vem pra cá. Altura, largura, zerar, potência, acabou. Ô Cris, Você só não pode esquecer que aqui, ó, a letra L, o pessoal fala sobre largura e altura, né? Mas se você for analisar a largura e a altura, tá muito errado isso. Então analisa o L como linha horizontal e analisa o A como linha vertical. Acabou. Como é que eu vou memorizar isso? O L é igual a X. X na matemática, no gráfico, é sempre a linha horizontal. É X e Y. É X e Y. O Y está embaixo do A, sem então pegar vertical. X e Y. Nunca vem Y, X, é X e Acabou. Y. Ô Cris, agora outra coisa aqui, sobre alguns mitos aqui. O modo do laser sempre usar o M4. Tudo é M4, tudo. Se eu não usar o M4, Se você usar, cliente não é- se você usar M3, ele vai queimar as extremidades. Porque o M3 se chama Constant Power. Nossa, salvou, hein? Quero um desse também, lembra mim? Eu ia lá pegar o... Ô, pega pra mim também. sacanagem. Pega no cartão, né? Tem um cartão emprestado azul. Eu dou. Então, Pega pra Tatiana, o que tudo bem. acontece? O M3, ele é Constant Power. É um laser que fica aceso o tempo inteiro. E aí ele vai ficar queimando as extremidades da arte. Então tem que ser sempre no M4. Então sempre M4 para dar o dynamic. E esse pra ele aqui, fazer o processo. S mínimo é Sempre zerado. Nunca mexe. Porque o S-Min trabalha em volta aqui. E essa ó. parte aqui, gente, ó. Ô Neto, pressão, velho. Ô Jefferson. O S-Min trabalha em E volta, aqui, tá? esse aqui, tamanho automático. Tamanho automático só se você trabalha no CorelDRAW. Você trabalha no Corel criando em 300 dpi o arquivo, você cria ele exatamente nessas medidas aqui, no Corel, aí você clica o tamanho automático, ele já insere automático esse tamanho. Com um vetor criado no Corel, alguma coisa do gênero. Aí você insere essas medidas. Mas aqui, ele, é porque assim, ele só Eu estou trabalha inserindo medidas manuais, mas posso trabalhar com medida do Corel. Entendeu? Que a medida vier do próprio cliente. Se botar DPI, acontece o que aqui? Ele vai colocar o tamanho que eu criei, que foi criado o arquivo. Então, entendi. Ele não deixa você alterar o tamanho. O bom dele é que esse software trabalha, que você expande e ele não rebenta. Não. PNG. Ele trabalha com vetorização. Qual é melhor, PNG ou JPEG? PNG é sempre melhor. PNG sempre melhor. Entendi. O Ô, PNG Cris, agora assim, ó. Coloca como se fosse botar pra gravar agora, pra gente ver algumas coisas aqui, quer ver? Então, iniciando como se fosse da configuração do zero. Primeiro passo é saber sobre brilho, contraste e clipe branco. O brilho, na verdade, é muito... Thiago, você vai que você... O brilho, muito pelo contrário do que o pessoal sabe, o brilho ele é um controle de intensidade do laser. Rapidinho. Então vem mais tarde? Não. Entrega pra Thiago aí, ó. Cadê o meu? Tchau. Obrigado. Então o brilho, muito pelo contrário, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar a intensidade do laser. Se ficar menos preto, vai dar menos intensidade, vai gerar degradê, ele vai colocar só uma sombra leve. Então eu tenho que deixar o preto mais forte, fazendo o quê? Tirando todo o brilho. Quando eu removo o brilho, a intensidade das sombras aumenta. E quando eu mexo no contraste, só vai mudar contraste e clipe branco. Contraste e clipe branco é só para a área de fundo ou cinza. Se tem escala de cinza ou alguma coisa no fundo, aí você consegue mexer contraste e clipe branco. Caso contrário, você não mexe, deixa ele sempre no máximo. Eu gravo sempre ligado. Rastreamento. Rastreamento por linha é igual ao rastreamento do CorelDRAW. Quando você faz uma rasterização da arte no Corel, ele cria um leve vetor. Sempre PNG. Melhor. Ou ele lê Sempre outro PNG. arquivo. Lê PNG, JPG
SVG para vetorização. Mas é melhor eu converter um vetor em PNG e trazer para ele, no caso. Eu recomendo, é mais fácil. Vai facilitar mais. Sempre chapada de preto? Não, eu posso Sempre trazer chapado de colorido. preto. Pode trazer colorido? Pode trazer arquivo colorido. Ele vai converter para você. Se eu buscar um arquivo, por exemplo, colorido, né? Eu tenho como ajustar nele mesmo. Ele vai né? entender que esse arquivo colorido ele já é uma escala de cinza. Quer ver só o logo do Corinthians. Show, pronto. Nem todo mundo é corintiano, mas Já Corinthians vem- o bom vende. que já vem pronto, Ó, né? tá mastigado, tá Ele- vendo? ele já Ele converteu normalmente, no o software faz isso aqui, ó. E isso aqui não é um PNG, isso aqui é um JPG, tá? Aí ele traz desse jeito. O que que eu vou fazer? Eu vou diminuir a intensidade de brilho para poder melhorar os tons de preto. Eu vou aumentar o contraste quiser, para vai remover aparecer, o fundo. Eu vou aumentar o clipe branco para trabalhar a contaminação. Se eu colocar clipe branco, ó, ele deixa a contaminação aqui. Se eu tirar o clipe branco, ele vai fazer o quê? Remove a contaminação. Ainda tem tons de cinza aqui dentro, na estrelinha, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou transformar em PB. Os tons de cinza viram branco, Se tivesse usado duas, fazia. tá vendo? Ó, remove o PB, coloca PB. O que tinha cinza vira branco e agora fica 100% do jeito que eu queria. Entendeu? Rastreamento por linha é o rastreamento do Corel. É a mesma coisa que o rastreamento do Corel, só que tem mais qualidade. Esse rastreamento aqui é um pouco mais preciso, né? O software em si, ele consegue renderizar a imagem. Entendeu? Então é melhor usar o quê? Pontilhamento geralmente usa para fotografia. Rapidinho, eu só gravo com rastreamento. É só rastreamento. Mas até então pontilhamento para fotografia é melhor. É um ponteamento. Que ele pega a ponta a ponta. Vetorização é só linha de corte. Quando você vai fazer essas linhas aqui, ó. É, isso eu sei. Entendeu? Só um contornozinho. É só um contorno. Linha central você não usa e atravessar é só se você usa o sistema de vetorização via Corel. Quando você imprime um PNG, você manda através do atravessar e arrebenta todas as configurações. Você não consegue mexer em nada. Vai sair exatamente igual do Assim. que você criou, entendeu? Por isso que eu uso rastreamento. O rastreamento Agora eu vem faço cá, as essa outra alterações. opção aqui Não mexe. não mexe. Não. O Sharp, Sempre nesse daqui. esse aí, né? E o média Se simples. você deixar nesse outro de baixo, ele vai trabalhar com comunicações diferenciadas. E aí vai diminuir a qualidade da arte. Eu já testei. Essa parte aqui, que de repente o cliente precisar, ó, Normalmente o programa ele chega para você desse jeito. Em um arquivo colorido. Isso é um JPG normal. Tá? O que você vai fazer? Você vai diminuir o brilho, vai aumentar o contraste, vai aumentar o clipe branco para remover as contaminações externas. Você pode ver que tem um cinza aqui, ó. Acionou o preto e branco, remove o top cinza. aí. Dica de campeão. Entendeu? Então, Rastreamento por linha para tudo. brilho diminui, né? Né? Todo e aumenta o contraste clipe branco. Rastreamento. Rastreamento por linha para tudo. Geralmente eu trabalho no mandril em diagonal, que eu acho mais bonita a gravação, e no outro eixo eu gosto de trabalhar horizontal. Ah, Né? Então, mandril diagonal, quem tá me chamando? horizontal. Fala, velho. Agora não posso não, velho. Procura ele aí, né? Vai com ele, procura no NH Hotels. Quem é João? Tá aqui, ó. É só, pega um funcionário que tá com o NH Hotels lá. Você não, Rony. É só procurar, gente, quem é João no NH Hotels. Sai perguntando aqui, ó. Você acha ele aí. É o que tava com a gente ontem. Então, vertical você vai utilizar ou horizontal. Eu prefiro sempre horizontal desse lado, vertical quase Vai fazer- você não ele vai usa. fazer isso assim, Isso. O vertical quase eu não uso. E o diagonal eu uso para a linha do fazendo mandril. Mandril eu sempre faço no diagonal. A mandril sempre diagonal. Dá para fazer no horizontal, é rápido. Mas o diagonal acho que fica mais bonito. Não sei, tipo impressão minha. Talvez possa ser que não. Entendeu? Vertical nunca usa. Eu sempre uso diagonal. Mas até então pode ser que. Pré-visualizadinha. Aí aqui o pré-visualizar você nunca liga. O pessoal tem mania de ficar ligando isso aqui, não ajuda em nada. Pensa que vai. Não, que não vai ajuda em nada. Bota pra você ver, pensa que vai. Aí, ó. Pensa Não que vai ajudar, não vai mudar nada na sua vida. Né? A função de diagonal, vertical, isso aqui é só para orientação do laser. A orientação da arte você muda aqui embaixo. O copo está virado com o fundo para lá, você coloca para cá. O copo está virado com o fundo para cá, você coloca para cá. Então, se eu for A começar. orientação da arte é Se desse lado. Se eu for começar o copo por esse mandril aqui,
Eu muda pra esse lado. Eu mudo o coriz pra cá. Muda pra esse lado aqui. Se eu for começar pra cá, pelo mandril, Aí muda o pro outro coriz lado. tem que começar pra lá. Beleza. Entendeu? Aqui, ó. Esta é a posição pra gravar aqui. O número de linhas trabalha a profundidade que você vai trabalhar no material. Então, quanto mais linhas você tiver, mais vai demorar e mais vai ser profundo. Ou seja, ele vai queimar mais o material. Quando é com material preto, não precisa colocar muita linha. No máximo, quando é preto, o quê? 12, Se for um rosa, máximo. rosa 14, 15. Eu já botei... Branco eu pode trabalho- colocar, branco pode colocar 19. Eu trabalho com 21. Entendi. Questão de gosto. Quanto mais linhas, mais demora. Volta agora aqui. Cris. O ajuste aqui embaixo é só para poder fazer o quê? Só para mim poder ajustar. Eu vou virar o material para o lado, tirar esses espaços vazios em branco aqui, ó, clicando no corte automático. Assim eu ajusto exatamente o tamanho da arte. Avancei, vai pra Tu parte. faz sempre isso aqui? Esse corte automático? Volta de novo. Quando tem material que é PNG não precisa. Quando é JPG você precisa. Vai lá. Então eu vou virar o material Certo. e vou. E esse corte ele faz o quê? Ele ajusta a arte para exatamente o tamanho da arte, para você Entendi. saber o que vai ter. Porque antes você não tinha o tamanho da arte, você tinha o tamanho do JPG, a parte branca junto com a arte. Entendeu? Você tinha um quadrado. Agora você tem um retângulo. Mas vem cá, esse branco não tá dizendo que vai sair não, né? Não, ele está informando para você que os limites da arte tá aqui, ó. Esse aqui é o limite, esse aqui é o limite, esse aqui é o limite, esse aqui é o limite. Volta lá agora sem. Entendeu? Agora ele está informando que o limite está na área branca. Entendeu? Então, Neto, ó, sempre usar isso aqui, ó. Quando é JPG, né? Quando é PNG, não. Já vem, quando é PNG já vem automático. Já vem na... Quando é JPG tem que usar isso. Que dica aí, top. Pegou, né? Sempre pegar aqui essa parte. Aí agora, é a marcação novamente do zero. Aí aqui, parte de potência, você sempre tem que escolher o modelo da tua máquina, que é uma 10W. Indiferente do modelo que você escolher, lógico, você vai escolher Mecola, mas até então você tem que usar 10W. Aqui é aqueles parâmetros que já vem prontos. Aqui né? é os parâmetros pré-definidos, entendeu? Agora, E aqui eu coloco a velocidade de 3.000 para materiais pretos. Quando é material colorido, eu coloco 2.500, 2.800. E quando é material branco, eu coloco 2. Deixei a distância errada. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar a distância. tem que ser cuidado, né, Neto? Só colocar a distância ideal aqui já era. Errou, ajusta a distância, foi por causa da distância. Aí eu vou fazer o play de novo. Ele vai passar exatamente em cima do meu lugar. Ó. É o que eu fiz, eu já fiz isso uma Então, vez. ele vai passar exatamente em cima do meu lugar. Com a M10 eu fiz isso. Na M10 é muito mais... Ó, o barulho diferente. Só por causa do foco, né? E outra coisa, Cris, sabe o que aconteceu também? Depois de um ano pra cá, isso aqui tem que praticar direto. Tem. Entendeu? Eu parei de praticar. Isso aqui é todo porque, dia, filho. Porque assim, ó, é o seguinte, eu mexi, Terminei de gravar. Terminou de gravar. Aí eu quero mexo ver com o como é que ficou. Eu vou mexer aqui no software, na setinha, para poder ver como é que ficou. Entendeu? Se eu achei que não ficou bom, é só Tu dar usou o que play força de aqui, novo. que força? 20%. 20, velho. Eu metendo 80, 70, É queimando. normal, todo mundo faz isso. Ó, meteu 20%. Não é só você, não. Eu tenho que testar muito isso aqui. E a mesma configuração que eu uso aqui é que eu uso aqui. Tem um 20% eu uso aqui também, mesma coisa. Agora vai vender. O foco hoje é ela. E outra. É boa, pô. É menor que a M10, pô. Come garrafa. Não, isso. Seguinte, ó. Esse copo aqui, tu pode perceber que ele é cônico, né? Sim. Ele é meio cônico. Eu vou usar o mandril. Ele de todo jeito vai ficar assim curvado. Sim. Pra fazer um 360 nesse. Mas você vai ter que alinhar, não vai? Você não vai conseguir fazer ele assim. Ele não vai conseguir fazer ele assim. Ele vai ter que ficar alinhado, certo? Sim. A linha de raciocínio é você lembrar que você tem que ter alinhamento. Você vai medir pela boca do copo. Quem que gira? É a bunda do copo ou é a boca do copo que gira? Deixa eu tentar fazer isso. Tem que ficar todos, não sei se é Cristo, na mesma garra. Ó, todos na mesma garra. E sempre para levantar, né? Ó, eu folgo aqui. Eu tenho que alinhar. Ai, Jesus. Pronto, tem que alinhar por aqui, ó. Não, só para poder fixar, depois eu vou fixar aqui novamente. Top. Agora eu quero pegar um copo da Stanley, Cris, do lado de cá, que tu falou, né? Então assim, ó, lembrando que o aqui tá top. Ô, Cris, me tira só uma dúvida que não gravei. Sobre a escolha desses mandril.
Você prefere qual usar? Qualquer um. Faz, vai depender do material que você está usando. Tem 2 nichos de mandril que vem, tem 2 kits de mandril. Tem esse com 3 degraus e um com degrau só. Uma vez eu coloquei, deu um trabalho pra De um colocar. degrau só. Não, é facinho. É tudo muito macete. Vamos supor que isso aqui soltou. Aí. Ah, quando você fecha todo, ele sai, né, Cris? Caiu, você tirou sem querer, beleza. Embaixo dele, tem vídeo no meu canal falando isso. Embaixo dele tem uma numeração. Uma vez, tu lembra do meu suporte do telefone? Foi um punk. Você vai pegar o número 1, colocar o número 1 virado pra dentro. Vai achar um buraco aqui, ó. Achei um buraco, ó, tá vendo? Uma curvinha, certo? Eu tenho essa curvinha aqui, ó. Vou pegar e encaixar ele aqui, certo? E aí eu vou fazer o que, ó? Eu vou pegar esse cara aqui, vou travar pra ele não girar, entendeu? Vou colocar ele aqui assim, pra ele não girar, e vou girar só o da frente, ó, até chegar ao próximo. O número 1 tá encaixado. Agora, como é que... O número 2, ó. Mas tem um buraco igual. Então, o número 2... Não, mas onde é que você tá vendo 2 aqui na parte? Aqui, ó, Não, e aqui? Não, aqui não tem nada, aqui não interessa. São iguais, são iguais. É número 1. Número 1 aqui, número 2 aqui. Aqui Aqui é um buraco qualquer. Entendi. A sequência não é pelo buraco, se por O que me interessa é a minha curva aqui, ó. Tá vendo essa curvinha? É ela que vai travar o meu bagulho pra não cair. Então cada um buraco tem uma curva dessa. Cada um vai ter essa curvinha aqui, ela vai se encaixar pra travar, ó. Isso aqui tem uma espiral aqui. Então não precisa nem travar nada agora, tem que esperar. Ah, tá tudo solto agora ainda. Tudo solto, né? Ele tem uma espiral aqui dentro, entendeu? Aí eu vou girando. Não entendi. Vai girando assim? Se eu fiz certo, o que vai acontecer? Eles vão se unir certinho aqui na ponta. Ah, perfeito. Se eu fiz errado, vai ficar um pra fora. Entendi. Entendi. Peguei a manha. Então, na verdade, eu tenho que seguir essa... Ó, pistando, eu trago pra cá, coloco ele aqui, entendeu? Aí eu vou ajustar essa parte do nível. Então eu vou soltar aqui, ó. Vou levantar até dar nível. Não confia no teu olho, confia no nível, tá? Né? Cadê Neto, velho? Meu filho, que interesse é esse? Ó. Não, velho, o cara tá com Aqui, ó. Ué, Travei fica aqui. na resenha de Gustavo. Travei aqui. Travei do outro lado. Tiro o copo, sem pressa. Faço o ajuste para poder travar aqui. Dou um reaperto só para ter certeza que não vai cair. E volto meu copo para posição. Ele encosta aqui, ó. Ele tem que estar encostado não assim e não assim. Ele tem que encostar 100%. Quando você bater aqui, ele não pode fazer curvinha. Agora vem cá, aí tá no nível? Não, né? E o olho engana. Eu falei que o olho engana. Meu O amigo. que não engana é esse aqui. E agora aqui tem que estar bem ajustadinho e aqui. Isso. Aí depois você vai fazer o ajuste Do... no nível, no gabarito. Olha o gabarito como é. Dessa aqui já é diferente, tá vendo? É um nível só ela. Só. Só tem um. É diferente da M10. A M10 tem 2. Aí, toda vez é só desse lado aqui, né? Isso. Tanto faz. É porque assim, Porque ó, essa ligação Neto, vai botar É sempre do lado, não pode ficar em cima Cris do canhão. recomenda essa aqui para garrafas grandes e copo Stanley. Por causa disso aqui. Não, porque Por causa da comodidade. a comodidade. Ó, A de- pensa comigo, raciocina junto comigo, vai. Você tem uma linha de produção de 50 copos pra fazer. Você vai ficar ajustando o mandril toda vez 50 copos pra prender a boca? Não dá, né? Aí você vai pegar 50 copos pra fazer Stanley, beleza. Você clica no programa, ele joga pro lado. Você tira um copo, coloca o outro. Aí você vai clica embora, no programa, igual ele a Fiber, volta pro igual a mesmo Fiber. lugar. O programa tem um homezinho pra voltar exatamente pro mesmo lugar. Aí você pensa no conforto que você vai ter. Agora vem cá, quando tu tirar aqui, Cris, a minha dúvida, eu saí alinhando todinho no aquele. Botou no zero ali. Então, aqui para 360 no zero, mas até então aqui para fazer o copo no meio é bem melhor, pra você usar o eixo centralizado. Porque ele vai arrastar para o lado, vai girar e vai Mas voltar. digamos que ele tá lá programado para o eixo, com as coordenadas, latitude e longitude no meio. Aí eu fiz aqui, Cris. Não, Tirei aí o você não vai copo. fazer com a mão. É que você não escutou o que eu falei. Ah, tem que fazer pelo software. Você tem que usar o programa, você tem que ter você tem um programa para poder gerenciar o seu sistema, é a melhor coisa. Porque o programa ele não erra, você erra. Se eu mexer com a mão e mandar gravar, ele grava errado. Por exemplo, vamos supor que eu gravei aqui. Pronto, exatamente terminou a nesse gravação, ponto. terminou a gravação. Terminou a gravação. Aí eu vou fazer o quê? Acabou a gravação, coloquei o logo do Corinthians bonitinho, tá tudo certinho. Eu vou pegar, vou colocar aqui no 20,
Vou mover aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20 quer dizer o quê? 20 passadas, 20, né? não, dá, aqui o 20 passos indica de 20 cada- passos. Cada Aí você tá passo mexendo é aqui, 1 ó. milímetro, dá 2 centímetros Entendi. cada. Então eu fiz aqui, ó. Joguei, tirei um copo, coloquei o outro. Apertei o botão da casinha e volta pro mesmo lugar. Ele vai voltar todas as passadas que tu Mas falar, esse lugar é o lugar que eu botei, que ele tava. E eu que pedi pra colocar, que você colocou. Se você marcou aqui 50, por exemplo, eu vou jogar pro lado. 5 centímetros, 5 centímetros, Eu acho que 5 segura centímetros. aqui. A dúvida é o seguinte, ó. O que eu quis te perguntar é o seguinte. Digamos que eu comecei minha gravação, eu cheguei aqui manualmente, fiz Não assim. pode. Não, Pode. antes de Você tem que começar. fazer. Antes de começar, você pode. Antes de começar. Certo. Não, antes de começar. A pergunta é essa. Tá. Antes de começar, eu coloquei aqui. Aí, beleza. Terminou a gravação, eu boto aqui e puxo por aqui. Puxa pro lado. Ele vai começar da onde eu peguei aqui, não foi? Ó, presta atenção. Quando eu botar centro aqui, ele vai pra cá? Olha o exemplo, tá? Vamos supor que eu fosse rastrear a área que você marcou ali. Certo. Você marcou aqui nesse ponto, certo? Certo. Eu vou rastrear a área, Pronto, entendi. entendeu? Aí você jogou pro lado de novo. Eu vou jogar, tirar o copo. Vai lá de novo, vai. Ele vai voltar da onde eu comecei. Aí eu vou tirar um copo e colocar o outro. Já vou ficar em rastrear, não vou nem na casinha. Ele Já vai pra, rastrear pra do mesmo lugar, entendi. Então eu tenho que mover sempre por aqui. essa casinha aqui. Essa casinha é zica, essa aqui não serve. Isso aqui é porcaria, tá saindo da atualização já. É? Aí, Wellington, ó. Todo arrancado as plaquinhas, ó. Aberto como você deixou mesmo, ó. Tá vendo, ó? Tudo retirado. O tapume foi tirado, ó. E o mesmo, da mesma forma que você mandou, ó, se encontra retirado. Quando ficar pronto, só avisar pra gente colocar os mesmos no lugar, tá ok? Vou orientar o cliente a fazer a utilização do eixo dessa forma. Essa parte interna aqui, geralmente ela vem com esses eixos voltados para fora, como se fosse uma garra para fechar. E pelo contrário, ela fechando de dentro para fora, vai ter mais pressão e vai evitar a queda do material. Porque se você prender isso aqui por esta ponta aqui, sempre vai ter mais peso e vai cair. Agora, se você travar o material diretamente por aqui, você vai ganhar muito mais pressão no material. Criou estabilidade. Cria estabilidade. O que Eu roda- geralmente encosto aqui desse lado, vem aqui, ó. Aqui, travei um pouquinho. Aperto de mão amigável. Não precisa apertar muito. O que roda é esse aqui, tá vendo? E roda sempre de trás. O que a gente precisa E ó, estabilidade. Tiago, vai fazer essa Essa máquina você consegue trabalhar a diferença desse lado facilmente. Se você passar de novo, ela passa em cima do mesmo lugar. Só não pode mexer na sua parte base. Você mexeu em alguma coisa, deslizou um tequinho, já era, acabou. Você pode montar, geralmente, o que eu gosto muito de demonstrar a máquina. A demonstração da máquina eu faço em diagonal. A gravação em produção, no software você coloca a opção horizontal. Porque a opção horizontal ela é sempre mais rápida, porque esse eixo gira mais rápido. Ele vai para a esquerda e para a direita mais rápido. Ponto de lubrificação para o cliente. O cliente precisa guardar a máquina, vai não usar por um período ou vai usar sempre. Sempre lubrifica isso aqui, ó. Óleo cinja, WD, com umedecido no paninho, de preferência, que não solte pelo, ou vem com graxa industrial. A graxa industrial, de preferência, é uma vaselina. A vaselina industrial ela serve para poder funcionar melhor esse material e fica muito melhor. distância do laser. Distanciamento do laser é sempre usar o processo de usar o gabarito. O gabarito vai sempre do lado do canhão. Ele não vai na parte de baixo aqui onde tem a lente. Sempre ao lado aqui. Não onde está a lente.
travar aqui, travou, beleza, não tem problema. Desceu um pouquinho, não tem problema, sempre tem esse joguinho aqui. Não precisa esgarchar o parafuso. O que acontece muito com o parafuso é o pessoal esgarchar demais e essa capa começa a girar em falso. Então você tem que pegar um alicate, travar a capa e apertar de novo o parafuso para ele voltar. Toda vez que eu estou utilizando este eixo, toda vez que eu estou utilizando este eixo, eu não estou utilizando este eixo. Para a utilização desse eixo, eu tenho que desligar o equipamento. Vou soltar esse aqui. Mais uma vez aquele aperto de mão amigável. Aí eu coloquei, ao invés de apertar aqui. Desliguei a máquina, vou trocar o cabo Y, que está o número 1. Ó, o Y1, que é desse cara aqui. Vou pegar o cabo Y e ligar no Y2. Ele fica escondido aqui atrás. Tem que falar com o cliente sobre isso. Se você não falar para ele, ele vai perder. Sempre acomoda o cabo aqui atrás de alguma forma. E sempre traz o cabo para trás aqui de alguma forma. Sempre acomodando os cabos aqui atrás, para que esse eixo fique livre para trabalhar. Coisas importantes que você tem que se preocupar. Essas roldanas, apesar do pessoal achar que precisa ficar presa, não, ela tem que ficar bem solta. Tá? Não pode ficar presa, senão ela trava dentro da garrafa. Né? Fecha essa coisa. Vai ficar vazando. O sistema de ajuste de altura é sempre baseado sem a garrafa aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer esse copo desse lado, eu vou travar o copo aqui, vou colocar minhas mãos aqui e vou fazer o nível, entendeu? Aí eu vi o nível certo, de um lado eu travo, continuo com a mão aqui, ó, e venho travar do outro lado. E é só encostar, não precisa forçar demais não, tá? É só dar um aperto leve. Coloquei de volta aqui, já consigo travar para poder trabalhar novamente. O drive dela é o mesmo da... É o mesmo drive. M10. Usa o mesmo drive. As placas são similares. Lógico que o software interno é diferente, mas a parte técnica é seguir. Ô Cris, agora eu queria, acho que não te cortando, sobre essa questão, o que utilizar nesse daqui, né? E o que utilizar no de cá? Porque 90% dos copos Stanley e garrafas muito grandes e pesadas eu utilizo desse lado, né? Às vezes a boca da garrafa não trabalha muito bem aqui, então eu tenho que usar desse lado e ainda tenho que usar isso aqui para apoiar, porque a garrafa é pesada. Não pode esquecer que isso é um material térmico. às vezes tu usa aqui e usa esse lado só para apoiar. Ainda usa para esse dar um lado apoio. para dar apoio. Porque aqui trabalha para os dois lados. Esse eixo aqui, ele trabalha com ângulo, mas ele é um ângulo pequeno, não é um ângulo grande. Então você vai trabalhar o ângulo dele E aperta aqui, né, Cris? e aperta aqui desse lado aqui, travando. Deixa bem travado. Não precisa forçar demais, mas é aquele negócio, tem que travar. Tem que sentir Agora, que o Cris, material fala a diferença da velocidade desse laser, apesar de ser 10, é diferente. Essa máquina, apesar de ser 10W, o pessoal fala que a 10W é lenta, ela trabalha com 50% a mais de velocidade na máquina por causa desse eixo deslizante. Esse eixo deslizante ele faz o processo de fazer ele conseguir ir mais rápido para a esquerda e para a direita e assim conseguir uma gravação mais rápida e velocidade. E alcance mais rápido. Normalmente, quando eu vou trabalhar arte desse lado, eu tenho que aumentar 10% do tamanho da arte desse lado, e desse lado eu tenho que diminuir em torno de 40% a 50% do tamanho da arte, nas laterais. Porque o que acontece? Quando você cria a arte, ela vai pegar uma circunferência. Se eu colocar sem ajuste nenhum, ele vai bater a circunferência completa. Então, na letra A, dentro do programa, na parte onde tem o software, lá tem uma letra L e uma letra A. A letra A é responsável por poder fazer o cálculo de menos 50%. Você abre o cadeadinho, fecha menos 50% aqui e faz um ajuste da arte. Aí você já consegue uma arte nesse nível aqui. Entendi. Ela vai ficar Agora, eu no nunca mexi, programa, eu ela sei. vai ficar compridinha. Eu sei. Mas em compensação, na máquina ela vai ficar perfeita. Pronto, 360 você diminui Tem também. 360 vai pegar o ângulo de 360 graus, por exemplo. Vamos Isso supor que vai aqui você mostrar tem uma aqui. circunferência Pronto, de é o próximo 29. vídeo que a gente vai fazer é sobre o software. Porque eu nunca mexi no cadeado, tenho medo. Tem que mexer. Vai ter Mas sempre deu certo. Dá certo, mas fica disforme. Se for um logo de empresa, a pessoa reclama. Porque Se vai for ter um logo da transformado. Hipermídia, vai ficar um H mais Transformado, gordinho. Então você vai acabar Vamos reclamando. testar os dois. Eu entendi. Então aqui um Arte 360, eu vou medir a circunferência do material. Depois de medir a circunferência, eu calculo menos 50%. E depois eu faço as linhas de ajuste, que é aquele problema do frame, que o pessoal sempre faz o risco do frame para verificar. Para ficar marcado, você pega uma caneta de hidrocor,
Porque lava com água, hidrocortisona você limpa com água. Aquelas canetinhas que o pessoal usava muita caneca antigamente. Você vai marcar o ponto de início e no programa você não vai centralizar. Você vai trabalhar a partir do canto. Quando o eixo X e Y vai ficar zerado, não vai ficar mais centralizado com o número automático. E aí o que você vai fazer? Quando você clicar aqui, ele vai começar a já girar automático. Gira, 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 gira. Encontrou o ponto marcado? Top. Tá menos? Aumenta. Tá mais? Diminui. Até bater. Até bater. Pra quê? Pra 360. E vem Ele cá, tá esse- vendo 360 Esse já dentro do Flamely, ele sempre risca, é? Tem Não, um jeito de ele zerar. tem configuração para poder ver, né? Então assim, ó, tu vai Dentro do mostrar na sistema- prática do software a questão do 360, Dentro né? do sistema, É porque eu já percebi, eu já tive esse problema. dentro do sistema, você tem configurações internas aqui, Vira aqui, Cris. Tá, pode falar. que você vai clicar com o botão direito no frame e vai editar o botão. A pessoa muda sem saber o que significa essa linha de código, mas M3, cifrão 30, referente a um código de comunicação interna da placa que vai para o sistema do canhão. Vezes 0.7 é 0.7 de potência. Então é 0. Não vírgula, é sempre ponto. Programação não usa vírgula. Então você vai colocar 0.7 de potência, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o 100% do laser e dividir por 0.7 para dar 0.7 de força na linha de comunicação do código do frame. Então o código do frame vai ficar mais fraco porque eu mudei aqui. O F2000 geralmente está F1000. Lembra que o frame faz um giro bem devagarzinho e aí você queria que faça mais rápido? É só aumentar para F2000 e ele fica mais rápido, ele dobra a velocidade. Pode colocar até F3000 se quiser, nessas máquinas aqui. Dá pra ela trabalhar. vai. Ela vai rapidão. Se tu for usar M3, né? Porque a gente não usa o M3, a gente tá usando o M4, não? Não. M3 cifrão 30 é um código referencial à comunicação do canhão laser. Entendi. Onde o M3 cifrão 30 é uma linha de código dentro da linha de comunicação, onde ele altera o código da placa da máquina. E aí aquele frame que Então, tem, vai pra cifrão essa rápido, né? 30, M3 é só indicativo do Mas que eu acho quero. bacana aquele frame daquele tempo. 30, então, cifrão 30 é indicativo da força que eu vou usar no canhão. Vezes indica quanto de força que eu quero usar dividido pela potência de 100%. Então, o 0.7 é 0,7% da força de 100%. Ou seja, ele vai deixar uma luz, vai fazer a luzinha bonitinha, porém ele não vai marcar o seu copo. Ele não vai riscar o seu E copo. quanto fica? O número padrão é Porque quanto? O número geralmente tem 3%. Por isso que ele risca. E dois... E já, pra não riscar, a gente faz o Para não quê? riscar é só mudar de 3 para 0.7. Eu tenho um vídeo no YouTube ensinando a passar. Ah, pra não riscar todo... Pra não riscar, tem que ter exatamente Tem desse que estar jeito aí. escrito aqui, ó, 0.7. Do jeito que tá. É 30 vezes 0.7. Se mudou detalhe. Eu vou olhar meu notes. Às vezes, o que acontece? Você fez o processo, salvou e não mesmo assim está marcando. O programa precisa ser reconfigurado, ou seja, precisa ser gravado. Você vai ter que vir em configurações de RBL, dar um atualizar e um gravar. Quando você clicar em atualizar e gravar, ele gravou a função lá de fora também. Aí ele falou, opa, mudaram a função lá de fora, deixa eu reconfigurar. corrigir aqui. Ô, Cris, tira só uma dúvida aqui. Se, essa arte, fecha aí, essa arte está projetada para iniciar a cabeça da coruja nesse aqui, né? Isso, na verdade aqui, ó.